Oi, gente, como é que vocês estão? Bom, estamos aqui para mais um episódio. Esse mês, o episódio super especial do Elas Pode, que nós vamos abordar Agosto Lilás, né? Que é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O Agosto Lilás se fundou em agosto de 2022, para quem não sabe, ali nas proximidades do dia 7 de julho. É uma campanha nacional que visa com essa conscientização, né, pelo fim da violência. Embasado também na Lei Maria da Penha, que se consolidou em agosto, né, de 2006. E a cor lilás, roxo, é para simbolizar respeito, igualdade, justiça, mas também ele lembra um pouquinho do hematoma, que é quando as mulheres sofrem violência, que é o roxo que fica na pele das mulheres. Então, isso até me arrepia, inclusive, de falar sobre isso. E estamos aqui hoje, esse mês nós vamos abordar sobre a violência. Estamos super honradas pelas nossas convidadas de hoje, super especiais, nossas policiais militares aqui do município de Sertãozinho, a Flávia e a Tati. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada por receber o nosso convite e aceitar o nosso convite. Gabi, estamos aqui e hoje a gente vai ter um bate-papo, embora as meninas estão aqui para falar um pouco sobre a violência, mas a ideia é que vocês sinta-se também, não naquela pressão de... Não, é uma conversa, tá, gente? É uma conversa com as policiais para falar sobre esse outro lado aqui, né? Com a gente. Seja bem-vinda, meninas. Gabi. Sejam muito bem-vindas. Estamos muito felizes de estar com vocês aqui. Eu quero uma pausa para esse momento, pois estamos com duas soldadas maravilhosas aqui com a gente no Elas Pode. Elas são muito lindas. Gente, olha que chique. Soldada Furlan e a soldada Tatiane. É um prazer estar com vocês aqui. A gente tá até um pouco apreensiva, assim, né? Não é todo dia, né, gente, que a gente tem uma visita ilustre assim. Exatamente. E por mais que a gente quebrou um pouquinho o clima, começando dessa forma mais amistosa, o assunto de hoje é um assunto muito sério e é algo que as pessoas precisam ter esse tipo de conhecimento. Eu vi que por dia tem cerca de 3.000 ocorrências das mulheres sendo vítimas de algum tipo de violência. Como que vocês, mulheres, estando nesse papel à frente, se sentem por tentar ajudar isso não acontecer mais? Obrigada, meninas. Primeiramente, quando a gente vê esse número, a gente acha que é uma coisa muito alta, né? Um volume muito alto de ocorrências. Mas eu acredito que por conta, né, dessa divulgação, né, principalmente agora que tem a lei, né, de defesa dessas mulheres, que é a da Maria da Penha, as mulheres estão se calando menos. Assim, não tá se calando, né? Elas estão, né, no caso, elas vão lá, elas ligam 90, elas pedem ajuda, né? Então, o que eu quero falar? Que elas confiem mais no trabalho da Polícia Militar. Porque hoje a gente está aqui, a gente trabalha em defesa dessas mulheres. Então, a gente tem, né, as nossas equipes que receberam, né, todo o conhecimento no atendimento dessas ocorrências. Então, se qualquer mulher que estejam sofrendo aí a violência doméstica, que elas não tenham medo. Elas vão lá, denunciem esses casos, denunciem o agressor, para poder quebrar esse ciclo, né? E elas confiarem no trabalho delas, confiarem no nosso trabalho, confiarem na gente. Tati, e você mencionou a ligação 190. A campanha, ela se dá muito em torno do 180, né? Qual é a diferença desse contato entre 180 e 190, Flávia? Bom, vamos lá. Explicar certinho. Só primeiramente agradecer a vocês por esse convite maravilhoso, né? 190 é uma ligação de emergência, certo? Qualquer situação que a gente está passando, a gente liga 190. O 180 é para quando as mulheres precisam de algum esclarecimento. Por exemplo, onde fica a delegacia feminina aqui em Sertãozinho, a delegacia da mulher? O que eu posso fazer? Está acontecendo isso comigo. E nós também temos um canal de 181, que é um disque denúncia, né? 181 é totalmente anônimo.
Então, vamos supor, a gente vem na academia, a gente vai num salão, vai fazer a unha, e a gente ouve, tal mulher está sofrendo uma agressão do marido, ele disse que vai matar ela, e ela conta isso pra você, você não sabe da forma que você vai ajudar. Você pode fazer o 181, ofertar essa denúncia, olha, a minha manicure, a minha vizinha, uma amiga da minha mulher, está acontecendo isso com ela, ela mora em endereço tal, o nome do cara é o fulano de tal, e isso vai cair pra gente, né, essa denúncia, e a gente vai até lá estar investigando, é uma forma de ajudar sem se expor. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas a gente deve meter sim, né, que é onde a gente faz algo pra ajudar o próximo. E é muito importante no Agosto Lilás a mulher saber detectar a violência, porque não é só a violência física. Ela já inicia lá no início do namoro, né? A gente tem algumas palestras, a gente até aplica nos ensinos médios, né? Que é na onde as pessoas começam a se relacionar. Sim. Então, por exemplo, esse batom é coisa de mulher vagabunda, por exemplo, batom vermelho. Né? Então isso já é um sinal de alerta. Isso já é um sinal de alerta. Por que você vai ficar com um cara desse? A sua opinião não me importa. Começa aí a violência, né? Você não tem o direito de falar, a sua opinião não importa. O que você veste vai falar algo sobre você? É que muitas vezes a violência contra a mulher, o pessoal entende como se fosse a violência física. Somente a física. Não, é psicológica, moral, patrimonial, a sexual. Então, tem casos que a mulher sofre violência psicológica a vida toda, o casamento todo. Então, sempre inicia com a psicológica, como a Furlan está citando. Ela começa ali tentando limitar a mulher em algumas coisas. Então, ele faz essa retirada dessa mulher do ciclo da família, às vezes de amigos. Então, ele tenta excluir ela. Né? Então, sempre inicia ali com a psicológica, não com a agressão. E isso é sempre rodeado com uma justificativa e com uma narrativa de proteção, né? Com toda certeza. Estou fazendo isso para te proteger, porque muitas eu quero o seu melhor. Muitas mulheres, por exemplo, aceitam sair do seu emprego. Olha, fique em casa, cuide dos nossos filhos, cuida da casa. Só que se você saindo do seu emprego, você perde o poder do seu patrimônio, né? Como se acontecer algo, você está dependendo daquela pessoa, né? Então, o agressor ele quer essa dependência, ele consegue manipular, né? Não, eu vou te dar um dinheirinho por mês para você se virar. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em saber escolher o nosso parceiro. Porque muitas das vezes, né, essa violência vem por conta do quê? No início de namoro, a gente não detectou que a pessoa iria fazer isso. E ele vem demonstrando ao longo do relacionamento, né? Não vai ser do nada, ele vai te bater. Começa com pequenas agressões e vai virar isso. E é como a Tati falou, vira-se um ciclo. Depois da agressão vem o perdão. Eu vou mudar. Eu prometo que eu vou mudar. Então inicia aquele lua de mel novamente. Te promete mundos e fundos. Começa a melhorar realmente no início, né? Só que depois já começa novamente as agressões, a verbal. Você a sua opinião não me importa. E aí começa a agressão física, e depois vem o perdão, e depois começa a lua de mel. Então, quebrar esse ciclo. E você diria que essa dependência, principalmente financeira, é um dos fatores que fazem com que as mulheres, elas não denunciem, elas não queiram sair, porque elas se sentem como se fosse uma algema invisível. Ela tá presa ali. A dependência financeira, a emocional, o receio de perder a guarda dos filhos. Às vezes não tem um apoio, não tem uma rede de apoio. Então, isso daí é importante. Então, muitas vezes, os familiares não apoiam aquela feminina, aquela mulher que está sofrendo a violência. E ela se sente sozinha. Às vezes, ela mora num município que não tem familiar, não tem ninguém. E ela é dependente financeira daquele agressor. Então, ela tem um monte de receio, um monte de medo. Então, muitas das vezes, a mulher não denuncia por conta disso, porque ela não tem uma rede de apoio, ela é dependente financeira, emocional. Às vezes ela tem aquilo na cabeça de falar assim, eu estou acabando com a minha família. Tem isso. A gente já ouviu ela muitas vezes. Culpa, né? Se culpam. Eu não deveria ter feito. Quando vocês chegam numa ocorrência, qual que é cenário. O cenário que vocês mais encontram, assim, nesse sentido? É muito triste por conta de que muitas vezes o filho tá junto, tá, né,
compartilhando ali, junto com a mãe da agressão, às vezes o agressor bate na mãe, bate no filho, bate na família toda. Então é muito triste, porque aí você vê que aquela criança, ela está num lar violento. E para ela é normal aquilo ali, porque ela cresceu, ela nasceu, tá vivenciando aquilo e ela acha que é normal. Então, por exemplo, hoje a gente tem um projeto que é o ProERD, né? A Furlan mesmo é instrutora do ProERD, ela vai nas escolas e não é falado só sobre o uso de drogas, é falado também da violência. E quantas crianças, quando elas estão falando sobre esse assunto, elas olham aquilo e falam assim, peraí, eu tô vivendo aquilo no meu lar, né? E aí é onde procuram elas. Por exemplo, quando a criança começa a ter a violência na escola, né? Tudo resolve batendo, gritando, empurrando. Então, a gente tenta, às vezes, conversar com a criança, que às vezes é aquilo que ela está vendo dentro de casa. Uhum. Então, ela só está reproduzindo, né? E o legal também, assim, dessas mães que estão sofrendo a violência, proteger até mesmo os próprios filhos, né? Por quê? A criança vendo isso, se for uma menina, ela vai achar que é normal o companheiro dela fazer aquilo com ela quando ela estiver mais velha. E se for um menino, ele vai repetir o que o pai está fazendo com a mãe. Porque pra ele aquilo é normal, né? Aquilo então, ele conhece. Quando você conversa com a criança e a criança fala isso pra gente, a gente tenta chamar a família, conversar com a mãe, porque a criança não tem culpa, ela só está reproduzindo o que ela vê dentro de casa. Uhum. E o pai e a mãe, né, pra uma criança, é um ser maravilhoso. Então, tudo que ele vai fazer está correto pra criança, ele vai repetir, né? E como faz pra desprogramar, por assim se dizer, uma criança que acha que é normal ou sofrer ou ver a violência? Conversa e explicação, né? Trazer ela pra realidade. Olha, a gente sabe que você passa por isso, mas isso não é o normal, né? O normal de o pai e da mãe é conversar. Todo casal tem o seu desentendimento, né? Mas o desentendimento a gente se resolve na conversa. Antigamente, os casamentos duravam a vida inteira. Hoje em dia já não dura tanto mais, né? Qualquer coisa, as pessoas se separam. Não dá certo, tá tudo bem, né? Está tudo bem. E a gente tem que aprender a respeitar o outro. Olha, eu não gostei disso, a gente tem que tentar conversar. Não dá certo pra continuar o relacionamento? Vamos terminar. Porque se começar com o grito, logo, logo não vai ser mais um grito, vai ser um empurrão. Depois do empurrão vem a agressão, né? E o último, assim, o ápice é até mesmo perder a própria vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós, mulheres, sofremos muito. Então, nós temos que tomar cuidado com as pessoas que a gente está se relacionando. Uhum. Com relação às ocorrências, assim, durante um período, aqui vocês atendem, né? A gente conversando nos bastidores, são várias regiões, a região atende vários municípios, e quando vocês vão fechar ali a quantidade de ocorrências atendidas, como que funciona isso dentro desse termo técnico? Para a gente falar um pouquinho assim mais do papel da linha de frente da polícia. Qual é o papel realmente incisivo e técnico da polícia militar para as pessoas que estão escutando? Quando a Tati menciona, vocês precisam confiar mais no nosso trabalho. Então, existe um trabalho social. Sim. E existe um trabalho de linha de frente, que é o atendimento a essas ocorrências. Como que isso se dá? A Polícia Militar, ela não trabalha sozinha, né? Então, infelizmente, aquele primeiro contato é feito, né? A gente chega no local, primordial é chegar com rapidez ali para poder cessar, né, a agressão ali daquela mulher. No caso, se o agressor estiver no local, deter ele, levar para a Polícia Civil, né, para poder tomar as medidas cabíveis, né, naquele momento. Mas o primordial é chegar ali, ter aquela compaixão, daquele momento, né, de empatia com aquela mulher. Porque quando se tem uma equipe composta por um masculino e uma feminina, o masculino faz o contato ali com o agressor e a feminina tenta fazer o contato ali com a mulher. Ai. Por conta de que, às vezes, ela não sofreu só agressão física. Às vezes, ela sofreu uma agressão sexual. Às vezes, outros tipos de agressões que ela vai ficar com vergonha ali de falar pro policial.
Porém, não são todas as equipes que vai ter uma equipe composta por um masculino e uma feminina. Era exatamente Mas só que os isso. nossos policiais, eles receberam todo o treinamento para poder atender esse tipo de ocorrência. Então, infelizmente, vai chegar numa ocorrência, o agressor ele não vai querer falar com a policial feminina, porque na cabeça dele, a mulher ali, a feminina, ela vai ficar do lado da mulher que foi agredida. Ou seja, então existe um preconceito também nessas abordagens em função de uma autoridade ser mulher. Sim, porque ele acredita que nós vamos tomar o lado ali, né, da vítima, né, e vamos ficar contra ele. Mas não é isso, a gente tem que ser ali profissional, tem que fazer o atendimento da forma correta que tem que ser e não tomar lado. Então, o agressor está no local, ele agrediu a feminina, né, a mulher, vamos encaminhar todos eles para a delegacia. Lá, né, a autoridade vai tomar as providências. Então, a polícia militar, ela faz esse primeiro atendimento, né? Então, em caso de flagrante, é onde vai acontecer esse deslocamento. Os atendimentos. Por exemplo, aqui no 43, né, que é o nosso batalhão, que como a Tati mencionou, nós temos 10 cidades, nós temos um aplicativo que iniciou aqui em Sertãozinho, que chama Projeto Vida, que é Vigilância, Inteligência, Defesa e Ação. Então, nesse Projeto Vida, tem algumas mulheres, né, que são cadastradas, que têm a medida protetiva. Por exemplo, de janeiro a julho, nós realizamos 1.229 visitas a essas mulheres que possuem a medida protetiva, que também não é só uma forma de, na hora que aconteceu, tem o pós, né? O policial vai na casa da vítima, perguntando se o agressor compareceu lá novamente, tem a medida protetiva. E dessas 1.229, apenas 61 relatam que os companheiros, né, que os ex-companheiros estão descumprindo a medida protetiva. Então, já é efetuado um boletim de ocorrência direto no aplicativo, que já vai para a mão do juiz, né, que vai chamar essa pessoa lá depois para explicar o que está acontecendo e vai aí ver se vai cessar, né, a medida protetiva dele ou se ele vai voltar para a prisão. Então, assim, é algo que a gente tem também um cuidado de o pós a ocorrência com essas vítimas, né, que não é só naquele primeiro momento. E você diria que, vamos dizer que é uma porcentagem pequena de pessoas que estão descumprindo a... Sim. Ainda bem. Sim. Uma porcentagem pequena, se parar Sim. pra pensar na quantidade de casos que vocês sim. viram. Você diria que essa mudança de números dá ao quê? Ao fato das pessoas estarem respeitando mais? Seria mais consciência, o trabalho que vocês estão fazendo por trás? Eu acredito que seja o trabalho por trás da polícia também, né? De visitar. A Tati, ela está na rua, ela faz essas visitas, né, Tati? Sim, mas eu acho que é um todo. No caso da mulher também, ela perdeu um pouco do medo de realizar a denúncia, porque como a Furlan citou, a gente tem esse trabalho pós o atendimento, então a polícia militar, ela faz esse primeiro atendimento quando ela sofre a violência. Ela vai para a polícia civil, depois dos trâmites legais, ela é concedido a medida protetiva para ela. E aí não finaliza assim, é igual ela citou. Aí a polícia vai, faz a fiscalização para poder verificar se esse agressor está cumprindo a medida protetiva. Quando há essa quebra, aí é onde eu falo que é um trabalho ao todo, da rede de apoio, né, dessa mulher, dela ajudar essa mulher a denunciar, porque ele pode descumprir, ele pode estar com a medida protetiva e mesmo assim insistir em voltar com a mulher, e ele ir no local. Fazemos essa fiscalização. Porém, a mulher também, ela pode fazer uma nova denúncia. O agressor está aqui no meu portão, ele está descumprindo a medida protetiva. É um flagrante. Aí é onde nós temos que ir lá, deslocar lá, e aí é onde ele é preso em flagrante. Ele é encaminhado novamente para a delegacia, onde ele fica preso. Onde ele vai ficar lá detido por conta desse descumprimento. Então, assim, essa fiscalização é um pós, né? A gente faz esse atendimento com essa mulher para verificar como que tá. Mas se ela pegar e fazer uma nova denúncia porque o agressor está no local descumprindo, a gente Então isso gera uma certa intimidação de, Com olha, certeza. houve a denúncia, mas também tem todo um processo pós. E fazendo uma pergunta inusitada aqui, existe o fator inverso
de um homem ligar. Eu sei que a gente está falando sobre denúncia contra a mulher, mas existe também o inverso de ter alguma ocorrência em que um homem está sendo agredido, dentro de uma relação ali conjugal e de receber uma... de vocês chegarem nesse cenário? Sim, muitas vezes ele chega lá, não tem o João da Penha pra gente? Mas se a gente colocar e puxar durante anos, né? É sempre a mulher sofrendo a violência, né? Se a gente pegar aí desde a época dos nossos avós, né? Lá atrás mesmo. Tem até uma novela, né? A Gabriela, né? Sim. Que um homem falava assim pra ela, mulher, vai se lavar que hoje eu vou lhe usar. Né? Ela falava, não, mas eu estou com dor de dente. Mas é a sua obrigação, eu vou lhe usar. Então, se a gente pegar desde há muitos anos atrás, é sempre a mulher. A mulher não votava. É culturalmente machista, a mulher jamais seria uma policial. Hoje nós temos uma comandante feminina na Polícia Militar do Estado de São Paulo comandando, nós vimos, né? Todos, histórico. Sim, histórico, né? Então, assim... E eles falam, né? Mas por que para a violência do homem não tem? Você pega lá, é menos de 1%, 0,0009%. Mas assim, não tem uma lei, né, de proteção específica para esse homem. Só que é um crime, é encaminhado para delegacia, a gente faz todo o trâmite. Não é chegar lá, o homem apanhou da mulher, que a gente vai rir na cara dele e vai embora. Não. Somos profissionais a ponto de... Não, então você tá sofrendo violência, né? Da parte da sua esposa. Né? Mas se a gente for pegar um número, né? Quantas vítimas masculinas já morreram por conta da mulher matar? Quantas vítimas femininas já morreram por conta do relacionamento? Então, assim, é um número muito exorbitante, né? E será então, por isso que é a mulher que tem que ser a protegida. Sim, e quando chega nesse extremo também, será que não houve algo por trás aí que levou, né, a mulher a... Mas assim, ó, eu estava numa palestra um tempo atrás em uma empresa e... o moço comentou isso daí. Mas olha, eu conheço um caso, posso falar? Claro, pode falar. É um relacionamento, e a mulher batia nele, e aí ele não aguentou, foi lá e matou ela. Então, assim, será que não é melhor largar? Sim, né? Chegarem nesse... E achar que isso é normal, bom, ele apanhava, ele foi... Então, assim, a gente tem que ter um senso de... É sempre a mulher que está sofrendo. É sempre a mulher que é a vítima. É sempre a mulher que perde a vida, né? Então, o Agosto Lilás é para isso, para conscientização das pessoas também, né? Porque é muito difícil a gente conviver numa sociedade onde a mulher está sofrendo muito. Por exemplo, o nosso batalhão está com outro projeto que nós iniciamos no município de Barrinha, que é uma roda de conversa. Foi em parceria com o CRAS, com o CREAS. Nós entregamos pessoalmente, fui eu entregar pessoalmente o convite para algumas mulheres que estão sofrendo, né, a violência, que têm a medida protetiva e que está sendo descumpridas, né? Então a gente chama elas para uma roda de conversa em parceria com o CRAS, com o CREAS, teve psicóloga, e a gente falou algumas coisas que elas poderiam estar acionando, por exemplo, o auxílio aluguel, né? Que existe o auxílio aluguel e muitas mulheres não sabem. O que seria esse auxílio aluguel? Quando você sofre a violência doméstica e tem essa medida protetiva, tem alguns pré-requisitos lá, mas bem básicos, né? Você tem que comprovar, pelo menos há 2 anos atrás, que recebia um salário. Então, são coisas que a gente consegue comprovar. E recebe um auxílio de R$500 durante 6 meses, né? Pra tá saindo daquele ambiente de agressão que você está sofrendo. E deixar claro que esse auxílio aluguel, por mais que tenha o nome aluguel, você não precisa comprovar que está pagando o aluguel com aquilo, né? Então, durante esses 6 meses, você consegue receber esse suporte para estar saindo daquele ambiente, né, de violência e podendo ser estendido para mais 6 meses. Então, assim, algo muito importante, né? Que a gente trouxe essas mulheres, colocamos ali na roda de conversa. Elas passaram muitas situações pra gente. A gente se deixou ali à disposição. Pensamos em criar vários outros grupos de WhatsApp, né? Para elas terem esse contato rapidamente com a gente. Explicamos alguns aplicativos que elas têm acesso, né? Que elas podem também se manter mais seguras.
E isso a gente quer expandir para todos os municípios do batalhão, né? Do 43, para os 10 municípios aí. A gente iniciou em Barrinha, né? E vamos expandir aí para todas as cidades, se Deus quiser. Que bacana. E com respeito a essa roda que vocês estão fazendo em Barrinha para conversar com as mulheres, etc. Quando tem as famosas saidinhas, eu imagino que seja um momento que vocês todas fiquem muito preocupadas e pensem em passar maiores informações para elas conseguirem se proteger. Como que funciona esse processo pré-saidinha? Você sabe que vai ser daqui a um mês. O que vocês fazem ali para alertar e ajudar as mulheres que são vítimas, são vulneráveis? E na questão da saidinha, nesse projeto O Vida, a gente também faz a fiscalização da saidinha. Porque quando eles saem, eles têm os horários, né, que eles têm que permanecer na residência, os locais que eles não podem frequentar, né? Então, se, né, houver aí também essa pessoa que está de saidinha também estiver com a medida protetiva, é feita a fiscalização. Então, todas as fiscalizações é realizada por esse aplicativo, né? Então, tanto a saidinha como da medida protetiva. Então, hoje, esse aplicativo tem da saidinha, tem o da medida protetiva e tem das medidas cautelares. Então, é um projeto que engloba muitas outras coisas ali, outras fiscalizações. A gente não entrou, né, no mérito aí de citar as outras coisas por conta do assunto, né? Mas desse da saidinha é realizada a fiscalização também. Então tem muito suporte envolvido para vocês ajudarem essas mulheres que estão em uma situação vulnerável e que as pessoas não sabem. Exatamente. Não é só o atendimento da ocorrência que a Polícia Militar faz. Tem esse pós também, né? Todo esse cuidado com as nossas mulheres. E eu acho que esse pós que é o grande diferencial para elas não continuarem nessa situação, né? Elas terem força, garra para conseguirem sair de lá. É por conta de a quebra do ciclo já é difícil, né? Como eu citei, se não há essa rede de apoio, se não há nesse caso dessa quebra dessa dependência dela, ela sempre vai ficar ali naquele ambiente tóxico e violento. Que é geralmente a dependência financeira, sim, né? Uhum. Já se iniciou lá atrás, olha, sai, fica em casa, cuidando da casa, dos filhos, né? Legal, né? A criança, uma criança pequena, não tem com quem deixar. Mas a gente existe creche, né? Graças a Deus, aí todos os municípios comportam uma creche. Então a gente tem que tomar esse cuidado de sair do emprego por conta de um relacionamento. Porque, querendo ou não, você ficar em casa o dia inteiro, você começa a achar que tudo é normal, né? Ele fez isso porque ele tá estressado. Sim. E aí a gente vai entrar numa outra questão também. Os números de ocorrências, eles são mais comuns em regiões periféricas, em regiões... Não. Ou ela é de uma maneira... Exatamente. Existe uma diferença nisso, ou de atendimento em regiões tidas como mais nobres, em regiões tidas mais como periféricas. A agressão contra a mulher, ela não escolhe uma mulher específica. Ela, indiferente de cor, raça, questão financeira, não. Hoje a gente atende todos os tipos de mulheres que sofrem violência doméstica. Sendo mulher, tá sendo... Porque às vezes, o que acontece? Dependendo da mulher, ela fica com vergonha, né? De pegar e denunciar. Talvez pelo status. Pode eu li uma matéria relacionada, eu não sei se ela é embasada em alguma comprovação estatística e tudo mais, mas que as pessoas de classes sociais mais elevadas, elas tinham mais essa restrição de fazer denúncia. Com medo, né? De expor a família. Isso, status. Sim. Mas o que a gente citou. É o status, a dependência financeira. Sim. Porque às vezes essa mulher, ela não trabalha. Ela depende financeiramente do agressor. Então, status, vergonha. Às vezes na questão de... Como eu falei, né? Aquele pensamento, vou destruir a minha família. E até mesmo a denúncia de terceiros, né? Que isso pode acontecer mais. Sim. Isso daí a gente fala que é muito importante, porque a mulher, às vezes, quando ela está sendo agredida, ela não tem um celular ali do lado para poder ligar o 190 e pedir apoio, para pedir ajuda, né? Precisa de um terceiro ali pegar e
fazer essa denúncia para ela, né? Por isso que a gente sempre cita que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não é isso. Hoje, a gente precisa ajudar essa mulher. Porque, às vezes, por exemplo, já fiz contato com uma mulher uma vez, numa ocorrência, que ela pegava, falava tudo que acontecia para a vizinha. Falou, meu marido tá me agredindo, eu não tô aguentando mais. E a vizinha sempre falava, denuncia. Ah, mas como que eu faço? Eu dependo dele financeiramente. Tanto que um dia ela apanhou, o agressor agrediu ela, que ela pediu, gritava, ajuda. Quem fez a denúncia foi a vizinha. Então, alguns casos que a gente atende de violência doméstica, às vezes é anônimo, porque é o vizinho que liga. E essas ligações, como eu citei, pode ser anônima. Liga, pode ligar, não precisa se identificar. Tem o 181, né? E tem o web denúncia também, que você pode até mandar fotos, né? Localização. E tudo anonimamente, né? Sim. Então, super bacana. Sim. Você não precisa se expor ali. Sim. E teve alguma denúncia que vocês chegaram lá e vocês pensaram, ainda bem que a gente chegou a tempo? Recentemente, no nosso batalhão, teve uma ocorrência que evitou o feminicídio. Então, as equipes estavam em patrulhamento, foi feita a ligação 190, né, que essa feminina, ela correu pela rua pedindo ajuda, o pessoal viu, né, a situação, ligou 190, e aí uma das nossas equipes foi no local e evitou o feminicídio. Quando as equipes chegaram no local, ela estava trancada no banheiro de um posto de gasolina e o masculino do lado de fora com um facão. Meu Deus. Então, isso daí evitou o feminicídio. Mas então, aí é onde a gente faz a reflexão. Antes de chegar nesse ponto, quantas vezes essa mulher foi agredida? Quantas vezes ela foi ameaçada? Então, antes de chegar nesse ponto, porque o feminicídio é a última etapa, né? A etapa final. Antes de acontecer... ela deu, né? Quantas vezes ela achou que aquela era a última vez? Vai mudar. Vai mudar. Sim, e assim, infelizmente a gente algumas vezes recebe denúncia, né? A mulher liga 190, ela denuncia o agressor, a equipe vai no local. Aí a mulher fala assim, não, eu queria só dar um susto no meu marido. Porque ela meio que fica assim, ó, querendo mostrar, né, pro agressor, que fala, se eu quisesse te deixar preso. Se eu quisesse tomar as providências. É lógico que isso daí não vai invalidar a agressão que ela tá sofrendo. Só que o que a gente quer conscientizar essa mulher é que, se está sofrendo a violência doméstica, se está sofrendo, liga 190, vamos fazer o que tem que fazer, né? A gente vai dar esse apoio para ela, vai prestar esse atendimento, mas só que ela tem que levar a sério. Então, porque eu estou deslocando uma viatura para fazer o atendimento a ela e eu estou deixando as outras ocorrências na pendência para fazer o atendimento para ela. E aí, quando eu chego lá e ela fala assim, não, só quero dar um susto nele, eu estou deixando de prestar o atendimento a outras, né, alguém que talvez seja uma vítima real naquele momento, então, né? Isso vale muito para aquela questão de mulheres que, de repente, não sofrem, mas por algum desalinho conjugal ali no relacionamento, aciona a polícia, ou seja, elas invalidam aquelas que realmente estão sofrendo. Isso é muito comum? É porque eu acredito que elas estão tão psicologicamente afetadas com aquele relacionamento tóxico que elas estão tentando, daquela forma, fazer o agressor mudar o comportamento com elas. Então, vamos prestar o apoio. Isso daí não vai invalidar o chamado dela. Então, ela vai ligar, se ela está sofrendo a violência, ela pode ligar, a gente vai fazer o atendimento, né? Só que ela vai querer a denúncia, ela vai denunciar o parceiro dela. Então isso às vezes é meio que uma punição ali para mostrar para ele que... E não só com a gente, às vezes essa mulher, ela vai diretamente ali na delegacia da mulher. Ela registra, né, o BO, faz, né, pede a medida protetiva, é concedida a medida protetiva para ela. Só que aí ela chega em casa, é informado, né, para esse agressor, porque ele tem que tomar conhecimento que ele, né, que tem uma medida protetiva ali. Ele toma conhecimento e aí passa-se uns dias, aquela mulher, ela pega e fala assim, não, vamos tentar de novo.
E aí é onde a Furlan citou os ciclos, né? Começa todo aquele ciclo novamente. Lua de mel, a lua de tudo mel, bem. a primeira explosão, e depois continua a mesma forma. Do mesmo jeito. Nós citamos muito essa questão dos relacionamentos conjugais. Mas existe também a violência de um filho, Sim. De um parente. Isso que também é uma violência contra a mulher. É recorrente esse tipo de denúncia? É bem mais difícil. A Geralmente- maioria das denúncias que a gente recebe é do... O agressor ali é o companheiro, né? A maioria. Só que também tem os casos do filho que agride a mãe, da filha que agride a mãe. Então, a Lei Maria da Penha, ela protege aquela mulher que está sendo vítima. Então, Independente de quem seja o agressor. o centro ali da atenção, da proteção é a mulher. Aí, e a violência doméstica, como é citado, é doméstico, é no âmbito familiar. Então, pode ser um tio, uma tia, o filho, da O convivência familiar ali, o irmão, né? Até relacionamentos de mulher com mulher, né? Ela tem comprovou ali que eram duas mulheres que tinham um relacionamento e sofreu a agressão, essa mulher que sofreu a agressão também é amparada pela Lei Maria da Penha. Entendi. E teve uma alteração também para o público trans. Se ali o casal que sofreu violência é um trans, ele não precisa ter feito, né, a alteração do sexo, né, a mudança de sexo. Ele também é protegido Beneficiada com a Maria da Penha. com essa lei. Se a mulher tentar se defender, por exemplo, com spray de pimenta, aquela de choque, isso seria considerado um crime? É autodefesa? Como que é visto isso? Olha, é bem difícil achar isso pra comprar, né? Porque, por exemplo, a arma de choque, eu fico com receio. A nossa arma de choque da Polícia Militar, ela tem regulagem, né? Nós somos treinados. Então, dependendo da descarga que você der no seu companheiro ou na pessoa que você está aplicando isso, você pode tirar a própria vida dele, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, sim. Na hora ali do desespero, se proteger da forma que você conseguir, né? Empurrar, desferir golpes, né? Pra tentar se proteger, é legítima defesa, O que a gente né? sempre orienta, a mulher tá na discussão ali com o agressor. Se ela puder sair do local, Sai. é uma forma de prevenção ali. A gente sempre orienta. Ela tem que entender que a culpa não é dela, né? Porque às vezes muitas mulheres se sentem culpadas de chegar por conta do agressor, dessa essa relação psicológica que ele, né, ele Foi criando com cria ela ao longo com da ela, vida, né? e ele faz ela entender que tudo é culpa dela. Se ele bateu nela, é culpa dela. Se tá naquela situação, né, no patamar que tá o relacionamento, né, a forma que está é por conta da culpa dela. Então, às vezes, a mulher acha que tudo é culpa dela. Então, quando ela perceber ali que o companheiro vai agredir ela, que vai acontecer alguma coisa, a gente sempre orienta, tenta sair do local. Se não conseguir, sei lá, grita, pede socorro, se defenda da forma que tenha que se defender, né? Tudo vai ser depois encaminhado lá para a delegacia, né, da Civil, que toma as providências administrativas. Então, se puder, saia do local. Começou a liga alterar, o né? Já saiu do 90, local. pede ajuda para os vizinhos, para quem conseguir, né? Porque se ela conseguiu ali identificar que o agressor está alterado, que vai agredir ela, é a melhor forma que a gente vê ali para poder sair do local, pedir ajuda. Já teve alguma situação que impactou muito vocês chegarem? Já teve alguma história, seja durante a ocorrência ou pós? Teve algum caso, ou de grande proporção, enfim, teve algo que impactou muito vocês, alguma história que mexeu muito com vocês, assim, naquele momento vocês esqueceram que eram soldadas e se colocou naquela posição de mulher e falou, nossa, que situação que mexeu comigo, porque eu imagino, né, imagino não, isso vocês têm todo
processo Preparo, ali, né? um Temos preparo, um um treinamento, mas somos pessoas, né? Isso. Temos Teve sentimentos. alguma história que impactou muito vocês e emocionou muito vocês? Específica não, mas o que me pega é quando tem criança no local. Porque às vezes a criança olha pra gente e fala assim: ô tia, meu pai bateu na minha mãe. E aí você olha pra mulher, ela tá toda machucada. Às vezes o agressor agrediu a mulher com o filho no colo. Aí você chega lá, a criança tá machucada. Isso daí me pega um pouco. Quando envolve criança, quando envolve idosos, me pega um pouco. Mas específica assim, não. Eu acho que toda ocorrência que tem uma Sim. criança no meio envolvida, né? Não só nós mulheres, qualquer outro policial fica Sim. mais sensível, né? Porque tem uma criança, a criança precisa de alguém pra defendê-la, né? E ali os pais se desentendendo. Então, eu acho que quando coloca a criança nesse perigo, né? Nesse perigo iminente ou nessa violência e também psicológica, ela vai crescer com problemas psicológicos, né? Porque ela está vivenciando algo que não é normal. A gente não pode normalizar a violência. A gente não pode normalizar a agressão verbal, né? Uma casa com relacionamento saudável são pessoas conversando, né? E não se agredindo. E a criança vivenciando isso é, assim, destrói ela pro resto da vida, né? Ela vai ter problemas psicológicos, problemas de relacionamento quando ela ficar um adulto, né? Que muitas das vezes é isso que acontece. A criança passou por isso na infância, né? Passa isso na adolescência, porque não sabe escolher o seu próprio parceiro, e quando vira adulta, infelizmente, volta naquele ciclo da mãe. Há um tempo atrás, aconteceu uma cena que me marcou bastante. Foi algo extremamente simples, mas aí você para pra pensar nas consequências daquilo a longo prazo na vida daquela criança. Eu tava na rua, fui comprar ração pra minha cachorrinha, e quando eu entrei no carro de volta, tinha uma mãe com duas crianças pequenas e uma na bicicleta pequenininha, uns 8, 9 aninhos. O tanto de xingamento e palavrão que aquela mãe desferiu na criança por um motivo completamente banal. Provavelmente foi, você deixou cair a moeda no chão. Algo banal. E mesmo que não fosse, o tanto que ela desferiu de xingamento, palavrão, chamou a criança de coisas que eu penso, quanto aquilo vai mexer na autoestima dela pra sempre. Se ela não tiver um acompanhamento psicológico, se ela não conseguir racionalizar aquilo, realmente ter ajuda, o que ela vai se transformar no futuro? Entrando nessa parte de crianças, né? Eu, por atender os alunos do ProErd, né? A gente percebe que, primeiro a gente conversa com a criança e não entende o comportamento. Quando a gente chama o pai e a mãe pra conversar, a gente entende tudo. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Não é a criança, né? É a família que ela está vivendo ali e está passando aqueles aprendizados pra ela, e ela, infelizmente, acaba captando, né? Porque a gente sempre vai se espelhar no herói da família, que geralmente é o pai, é a mãe, né? Cada criança espelhinho. E a gente teve aquele caso de repercussão, né, nacional, que foi do pai, né, chutando a criança. Sim. E a gente estava falando antes do nosso episódio começar, que muitas pessoas não sabem, vocês estavam falando sobre essa questão das pessoas quererem fazer justiça com as próprias mãos quando vem uma situação assim. Mas que não mostrar, né, o rosto é uma proteção à criança. E ainda bem que aquele moço da academia, né, que ele foi atrás das câmeras, né, que ele publicou os vídeos, graças a Deus tampou o rosto ali da criança e do pai. Por que preservar o pai? Porque você sabendo quem é o pai, você chega até na criança, né? E isso é uma forma de você estar expondo ela. E graças a Deus foi um final positivo, esse cuidado, né? De não fazer a justiça com as mãos. E também existe essas situações de vocês chegarem em alguma ocorrência e ter aquele linchamento ali. Muito. Aí o agressor vira vítima e tem que tirar a pessoa dali rapidamente, né? Pra acessar. Aí é mais porque no local, quando tá acontecendo esse tipo de ocorrência, o que a gente tem que fazer é que o agressor, ele virou vítima. A gente tem que tirar ele ali do local. E até a gente entender, né, todo aquele cenário, às vezes a vítima, ela já, no caso, a mulher que foi agredida, ela já foi socorrida, os familiares chegou no local e quis fazer a justiça com as próprias mãos. Então, aí é onde, às vezes, é identificado quem agrediu, né, o agressor, que virou vítima, tem que encaminhar todo mundo para a delegacia, e aí é responsabilizado, cada um é responsabilizado pelo seu ato. Inclusive, o pessoal que promoveu a agressão. Inclusive, o agressor, né, que depois virou vítima, ele continua tendo culpa, né, o que aconteceu com ele. Ele responde pelo que ele fez, e
quem fez também, né, o ato com ele de agressão é responsabilizado também. Eu né? acho que é muito difícil a gente, um pai e uma mãe vê a filha na situação, um irmão vê uma filha, uma irmã nessa situação, né? O que a gente tem que fazer nessa hora? Ajudar? Separar? Claro, separar, né? Mas não agredir, né? Segurar pra não sair foragido dali, né? Pra não fugir, ótimo, segura. Mas não chegar na agressão, porque muitas das vezes tem a criança ali Mais uma vez assistindo. o tio batendo no pai, o avô batendo no pai, né? Ele viu agredindo a mãe, mas ele cresce nesse círculo de violência, né? Sim. Então, assim, chegando alguém ali pra, olha, vamos acalmar os ânimos, vamos separar e eu vou te segurar até a polícia chegar, né? Pra tomar as medidas cabíveis, ótimo, né? Mas a gente sabe que é difícil, mas a gente tem que, na hora, respirar, né? Mandar oxigênio pro cérebro e falar, vamos fazer a coisa certa, né? Porque você acaba se envolvendo numa ocorrência ali, né? Que não precisava. Era melhor você ter separado, ter acalmado os ânimos. É isso que os familiares têm que ter essa percepção, né? E a gente já viu até situações de notícias, né? Que a pessoa foi intervir ali numa agressão e acabou acontecendo um homicídio ali de um terceiro que não tinha até relação com foi para defender. A gente costuma ver esse tipo de notícias. E com relação a gente estava citando sobre o spray de pimenta, das mulheres quererem se autoproteger na rua. Como que isso se dá? Como que configura uma agressão, por exemplo? Aí a gente está falando de alguém que a gente não conhece, né? Eu tô andando na rua e chega uma pessoa com algum comportamento diferente ali, né? Perseguir, talvez. Por passou exemplo, por isso, nós, inclusive. por ser militares, nós tomamos algumas medidas, né? Que outra pessoa não faz. Por exemplo, quando você entra no carro, você trava a sua porta na hora? Não. Eu sento no meu carro, eu travo a minha porta. Primeira coisa, é automático, sento e travo a minha porta. Ninguém vai chegar e me pegar de surpresa ali. A mulher, por exemplo, com a bolsa, com 50 mil coisas, chega perto do carro e... Deixa eu caçar minha chave. Não, todinha. você tem que estar com a chave na mão antes, né? Destrava, entra, senta, trava. Às vezes vai deslocando pro carro mexendo no celular. Não olha o que tá do lado. Não olha o que tá acontecendo. Quem tá próximo do veículo. Então, de uma maneira geral, qual que é a orientação que vocês fazem nessas pequenas medidas que se tornam grandes e Pode fazer diferença. A atenção é tudo. Vai sair na rua, a porta do carro, travar. Não fica mexendo no celular. Saiu na rua, presta atenção ao redor, né? Guarda o celular na bolsa, não deixa o celular no bolso. Por exemplo, uma outra coisa também, vai usar aplicativo, Isso né? que eu ia perguntar. Verifica o emplacamento do veículo, né? Porque tem o aplicativo ali, né, vai citar quem que é o motorista, o emplacamento, verifica esses dados. Chegou lá, não é motorista, dispensa. Não entra. Por exemplo, site de relacionamento. Vai ter aquele primeiro contato, você não conhece a pessoa. Manda a localização para alguém. Lugar público, escolha um lugar público. Escolha um lugar público. Na hora de caminhar pela rua também, evite locais que estejam escuros, que tenham poucas pessoas, né? Que mais? Agora tá muito na época de corrida, né? Atividade de madrugada ainda, De né? madrugada, ótimo. Pode, claro que pode. Num local que tenha várias pessoas correndo. Não vai sair você 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, sozinho correndo num bairro. É válido vai também. Com um grupo. Aquela orientação de mudar a rotina de percurso. Sim. Todos os dias o mesmo percurso, seja a pé ou de carro, mudar essa rota, né? De que horário eu saio do meu trabalho, de que... Porque às vezes você sai, por exemplo, para fazer uma caminhada, passear com seu cachorro. Você sempre sai no mesmo lugar, no mesmo horário. Às vezes, se é um agressor que está te visualizando ali, ele vai saber o seu horário, o local que você está andando. Uma outra coisa também, publicações em redes sociais. Evite de publicar em tempo real, em tempo real. Se você tá almoçando em algum restaurante e vai postar uma selfie, posta depois que você sair.
Não Perfeito. posta ali na hora. Tô treinando. Vai lá, posta uma foto treinando, Entendi. marca a academia e você tá lá. São cuidados básicos, né, que em pleno século XXI a gente não deveria ter, né? A gente deveria ser livre para andar na onde quiser, da forma que a gente quiser. Porém, não é assim. Então, nós mulheres que somos mais frágeis, né? A gente não tem uma força de um homem, Sim. né? A gente não tem Exatamente. a força de um homem. Tem algumas mulheres que treinam e têm essa força. Algumas. E eu não faço parte dessas. Mas 90%, mesmo assim. 90%, com né? certeza. Se você for pega desprevenida, você não vai Sim. conseguir se defender. Então, assim, coisas básicas, né? Mora sozinha, vai entrar em casa, no portão eletrônico, entra de ré. Não precisa entrar de frente. Entra de ré. Por quê? Você está visualizando o seu portão na hora que fecha. Na hora que você vai abrir, você visualiza o seu portão também, né? Sempre de ré. E geralmente é nessa entrar e sair de casa, entrar no carro. Muitas mulheres, eu vi um vídeo muito antigo, uma mulher chegou, entrou no carro, começou a mexer na bolsa, né? Demorou alguns minutos pra vir o ladrão, roubou apenas o carro dela, graças a Deus. Mas assim, se tivesse travado, se não tivesse mexendo, será que ele teria essa oportunidade, né? Que a oportunidade faz o ladrão, a oportunidade faz o criminoso ali na hora. Se quiser fazer qualquer maldade com você. Quando eu era nova mesmo, eu tinha meus 16, 17 anos, na minha cidade, eu estava andando, né, descendo de carro pra ir numa quermesse, uma cidade super pequenininha, 7 mil habitantes, indo numa quermesse, e eu vi algo, que numa cidade de 7 mil habitantes, você conhece todo mundo e você sabe quem as pessoas se relacionam, né? E eu me recordo que eu vi uma menina abraçada com um cara no meio da rua, ele abraçando ela, e eu vi algo muito estranho. E tava frio, era julho. Eu voltei pra casa pra pegar um casaco, eu estava de carro, né, com amigos. E eu fiz pra minha mãe, fulana de tal namora? Minha mãe falou, Flávia, não, né, ela é nova, acho que não. Por quê? Contei pra minha mãe fez assim, ó, vai atrás. Desci com o carro, né, e vi essa menina, entrou numa rua extremamente escura, que era uma rua onde meu pai morava, os meus pais são separados. E eu comecei a gritar o nome dela, né? Fulano de tal. De repente, eu só vi uma mãozinha assim. No muro, bem afastado. Eu era uma menina, né, de 16, 17 anos, nova. Então, eu olhei pra cima e eu vi o tio dessa menina chegando na casa. Porque lá é tudo muito próximo, né? Cheguei nele e falei, oi, tudo bem? Tudo? Sou a filha da Valquíria, né? Sua sobrinha fulano de tal namora? Não. Desce ali comigo, por favor. E assim, se eu não tivesse visto isso, hoje pode ser que a menina nem estaria aqui pra contar a história, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado também e andando na rua. Se eu conheço a pessoa, às vezes, nossa, o que é aquilo ali? Para, conversa, né? Seja intruso, oi, tá tudo bem? Aí, se eu tivesse perguntado um oi, tá tudo bem ali, naquela hora, às vezes não teria passado, né? Pelo que passou, que graças a Deus não foi nada, né? Que a gente conseguiu intervir antes. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque andar sozinha à noite, independente se é uma cidade pequena ou não, isso aconteceu há anos atrás, né? Uma cidade pequena e numa cidade maior, né? Então, deixar os nossos filhos saírem sozinhos, ter esse cuidado, né? E sempre andar com atenção. A atenção é tudo, né? Como a Tati falou, vai passear com o cachorro, tomar cuidado com o celular, não ficar olhando e correr sozinha. É gostoso? Mas vai correr com amigos, né? Escolhe um grupo aí, tem vários grupos na cidade correndo de madrugada, porque tudo que você está sozinha, você é mais suscetível, vulnerável a alguém vir fazer algo com você. Se a pessoa estiver sofrendo algum tipo de risco e de perigo e passar uma viatura, ela pode gritar. Com toda certeza. A viatura... Aproveita a Às vezes as pessoas têm essa oportunidade. dúvida, né? Não Sim. só com isso, como a será que Furlan é só falou numa na questão da atenção, não é a atenção somente à segurança dela. Ela também tem essa atenção no local que ela esteja, porque se ela tivesse, né, no caso ela estava atenta, ela verificou que a amiga dela estava precisando de ajuda ali, ela identificou que ali não estava certo, né, não estava uma situação do normal. Então, a gente tem esse tipo de atenção também ao nosso redor. Vai passar. Viu uma situação meio estranha?
tenta fazer contato ali com a mulher, verifica se tá tudo certo. Dependendo da situação, nem faça contato. Liga 190. Continua acompanhando, né, de veículo atrás, liga 190. A ligação 190 não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou ligar, nossa, só em caso extremo. Não. Em caso emergencial, né? A gente tem que ligar, porque na hora que você liga 190, já tem o atendente aqui na nossa região em Ribeirão Preto, né? A central de atendimentos, e já vai digitando que tem outro policial lá na cabine que já vai despachando para a viatura em tempo real. Então, muitas das vezes, você está no telefone passando o que está acontecendo e o policial já está entendendo a ocorrência e deslocando até o local, né? Então, a gente, de extrema importância fazer a ligação 190 em caso de emergência, saber que o Disque Denúncia 181 existe sim, mas não é que algo está acontecendo naquele momento, é o 190. O 181 é para você denunciar anonimamente, né? Aquela pessoa que você quer socorrer, que você quer atender. 180 é para orientação. Orientação. 181 uma denúncia anônima, que você não quer se identificar. Ótimo. Tem o web denúncia e 190. 190 para situação emergencial. Perfeito. Meninas, é até estranho a gente estar aqui na presença de duas soldadas e eu no meu hábito, meninas, né? Mas são as meninas soldadas. É verdade, né? Gente, é soldado. É no masculino, né? E eu falei soldado. Não tem problema. Patentes, né? Sempre no masculino. Sargento, soldado, cabo. Gente, vamos ter que fazer a abertura de novo. Não dá pra fazer. Ai, tô com duas soldadas. E o bacana é que ter essa abertura e essa oportunidade de tê-las aqui, porque as pessoas também têm essa certa, né, de que maneira se comportar, de que maneira, né, falar e qual é a nomenclatura correta de se utilizar. Sim, sim. E como que... Outra questão também que agora, a gente conversando nos bastidores, tem as redes sociais, né? É muito bacana saber disso. Como é que as pessoas encontram dentro das publicações? A gente vai passar depois o QR Code, né, do batalhão para colocar ali na página para estar seguindo. Mas lá nós postamos, né, as ocorrências diárias que tem, as apreensões que tem. Então é muito bacana, né, ver também, como por exemplo esse encontro, né, com as mulheres que nós fizemos lá no município de Barrinha. A gente posta, então é algo bem legal para estar acompanhando o nosso serviço da polícia aí, né? Seguindo as nossas redes sociais e eu gostaria, assim, de parabenizar vocês pela escolha também da profissão de vocês, né, que dentro aí de uma porcentagem, ainda existe uma minoria que a gente falou, desbravando, fazendo história, e elas são mulheres em movimento, né? E elas podem. Elas podem muito. E é muito bacana ter mulheres à frente, desbravando posições que até então não eram nossas. E é uma honra ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada. E agora a gente gostaria de parabenizar vocês. Ai, meninas. Em agradecimento. Obrigada, não precisava. Aqui é simbólico. Obrigadão. Mas nós vamos verificar a numeração de vocês, não, né? Imagina. A Tati, por exemplo, crossfiteira. Nós vamos realizar a nossa primeira caminhada 180. Que legal! E vai ser no final de agosto. Então, já nós vamos divulgar nas nossas redes. Sim, que é a nossa já em primeira mão. Exatamente. Então, eu gostaria de parabenizar vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a camiseta. Muito inclusive, obrigada, gostaria meninas. de agradecer o Bruno, que está aqui nos bastidores, que me ajudou a chegar no nosso nome, nos dizeres da camiseta. Cada passo importa. E uma frase que eu gostaria, assim, de falar, né? É que nós não devemos normalizar a violência, né? E achar que é normal. Não é normal. Isso daí você tem que quebrar esse ciclo, né? Porque é muito difícil você estar numa situação dessa. Então, é muito importante ter essas ações sociais, né? Para as mulheres perceberem que não é certo a violência, não é normal. E nós não devemos normalizar isso. Parabéns. Obrigada. Meninas, agradeço muito. É muito gratificante participar. E vocês estão participar. mais do que convidadas para nossa primeira caminhada. Ainda não é uma corrida. Tá? Mas é o caminho. Mas vai ter um aulão depois, vai ser realizado no Parque Linear, no último domingo de agosto, às 8 horas da manhã.
Então, a gente tá fazendo esse movimento também, porque agora é um trabalho de conscientização, mas através da atividade física também, a gente resgata muitas mulheres, né? Sim, que com chegam toda certeza. literalmente quebradas. Melhoram a autoestima, Exatamente. Né? Isso Então, é importante. eu acho que não é só o físico, é a mente, é essa conscientização, é todo esse trabalho. E nós, mulheres, temos eu diria ali que o dever, né, de nos unir e propagar Ajudar. isso. Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um Obrigada. prazer conhecer vocês. Muito obrigada por terem Ah, aceitado e o deixem as convite. redes. Ah, sim. O claro. endereço das redes. E os nossos também, viu, gente? Compartilha, segue o Elas Pode Mulheres em Movimento. Acompanha. Tem muito conteúdo maravilhoso, então segue a Exatamente. gente. Aqui é 43.bpmi. 43. Que é o BPMI. Isso, o batalhão que eu e a Tatiane pertencemos, que é aqui em Sertãozinho, que a gente trabalha com ele. Vocês têm alguma consideração, algum recado final que vocês gostariam de deixar para todas as meninas que estão escutando? O que Vocês? eu falo é para as mulheres. Mulheres, vocês que estão sofrendo violência doméstica, não se calem, denunciem os agressores. Estamos aqui para poder dar o apoio para vocês. Vocês têm uma rede de apoio aí para poder apoiá-las, ajudá-las. Então, não se calem. Se estiverem sofrendo violência doméstica, quebrem esse ciclo para que finalize ali. Para que vocês nunca mais sofram esse tipo de violência, que vocês sejam felizes, vocês merecem, né? Nós merecemos, né? Nós Isso merecemos. Todas nós. Ninguém merece, né? Ser agredida, né? Tem algum Ninguém também? merece viver com medo. Ninguém merece viver com medo. Não é, É isso isso. mesmo, né? Quebrar esse ciclo de violência e não normalizar a violência. Às vezes a gente não sabe, né? Mas nós temos um grupo, né, muito grande de apoio por trás de tudo isso. Algumas leis que favorecem. Então, é como a Tati falou, busque ajuda. Você não está sozinha. Quebre esse ciclo de violência. Obrigada, menina. Obrigada, gente! Gente, obrigada. Até o próximo episódio. Foi demais. Tchau. Vamos aí!